nossa plateia que está presente. Tá? Parabéns que vieram. E hoje nós vamos finalizar as apresentações. Quarta-feira, aliás, quarta-feira a programação, né? Nós vamos fazer aqui questões objetivas e sexta é a... Não, quarta-feira as questões objetivas e sexta é discutível. Tá? Então, você vai ver para discutir, não passaria por e-mail. Não importa. Se vocês quiserem, menos um ponto para o isso, eu não vou ganhar. Fique à vontade, perguntas eu tenho de repente. Tá? Estou brincando, tá? Nossa, eu sou bem ao trabalho, falando um pouco do contexto histórico, de família, na nossa legislação. O Instituto do Bem de Família teve origem nos Estados Unidos, mais especificamente na República do México, com o nome feito de Sexo México, em 26 de janeiro de 1839. Bom, esse instituto ele nasceu devido a uma crise econômica, onde ocasionou mais de 23 mil falências e diversos bancos fechados. A lei texana, ela, ao instituir a invulnerabilidade da pequena propriedade rural, ela teve o intuito de incentivar o reabastecimento da economia, assim como a facilitação de colonizar o Estado. Portanto, a lei texana ela é um precedente histórico mais expressivo para o meio de família brasileiro. Bom, eu vou ler um pouco sobre o que tratava esse dispositivo da lei texana. E após a passagem dessa lei, será reservado a todo cidadão o chefe de família nessa república, livre e independente do poder comandar, chefe, parte ou outra execução, emitido de qualquer outro de jurisdição competente, 50 acres de terra ou perdido na cidade, incluindo o bem de família dele ou dela, e melhorias que não excedam $800, em valor todo mobiliário e utensílios domésticos, provendo para que não exceda o valor de $200. Todos os instrumentos, utensílios, ferramentas de lavoura, para que não exceda $200. Todas as ferramentas, aparatos, utensílios pertencentes ao comércio ou profissão de qualquer cidadão. 5 vacas de leite, uma jumenta de boi para o trabalho ou o cavalo, 20 porcos e previsões para o ano. E todas as leis, ou parte delas, que contradizem ou proponam aos preceitos especiais, são ineficazes perante eles, e sejam providenciados a edição desse ato que não interfira com os contratos entre as partes feitos até agora. Bom, o que a gente percebe é que esse dispositivo, esse intuito de assegurar a família, o necessário para registrar os especificamente. Com a publicação da lei texana, ela foi um exemplo para outras legislações e acabou influenciando até o Brasil. Fora no Brasil, já existia previsão legal, desde o Código de 1916. Só que esse artigo, ele era previsto do artigo 70 ao artigo 73, só que era um artigo muito vago, que deixava muitas lacunas na lei. Foi quando foi criada a lei 8.009 e o Código Civil posteriormente de 2008. Vamos falar sobre o direito de família à luz da Constituição. Vai ser. A emenda constitucional 26 de 2000, ela inseriu dentro dos direitos sociais, no artigo 6 da Constituição, o direito à moradia, ou seja, o direito ao bem de família. E que, na verdade, não a proteção à família em si, como antigamente. Antigamente, aqueles que tinham essa proteção eram aquelas famílias em 3 espécies, formal, informal e a monoparental. Já nos dias atuais, não é somente a família em si, propriamente dita, mas sim a proteção ao ser humano. Seja ele casado, viúvo, divorciado, amigado e até mesmo solteiro.
enfim, não importa a relação jurídica desse indivíduo. Ele vai ter o seu mínimo, a proteção do seu mínimo especial. Pois o fundamento da proteção do bem de família, o fundamento do bem de família é a dignidade da pessoa humana. Então, visto isso, podemos dizer que o bem de família nada mais é que o termo que se utiliza para designar a proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao mínimo de patrimônio que o ser humano tenha. Ou seja, quando uma pessoa está devendo e tem obrigações a serem cumpridas, e não cumpre com suas obrigações, que não há no pagamento de suas dívidas, o resto aos seus credores, executar o patrimônio daquele devedor. Ou seja, caso aquela pessoa não cumpra com suas obrigações, o credor ele irá cobrar o adquirimento daquela obrigação ou a reparação do dano causado pelo inadimplente em cima do patrimônio do devedor. A princípio, todo o patrimônio do ser humano ele pode ser objeto de expropriação desde o processo de execução. Mas, com o passar do tempo, os legisladores viram que foram percebendo que deveria ser protegido pelo ordenamento jurídico, pelo menos o mínimo de patrimônio ao ser humano, aquele mínimo essencial, aquele que ele necessita realmente. E como diz Luiz Edson Fachin, o importante jurista brasileiro, ele define, em tese, a teoria do título do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, sendo uma teoria pela qual todo ser humano, na proteção de sua dignidade humana, ele deveria ter pelo menos a proteção de um mínimo essencial, pois a proteção da dignidade da pessoa humana, ela não abrange somente os direitos da personalidade, mas também verifica que a dignidade da pessoa humana é uma cláusula geral, constitucional, suficiente e apta para também proteger uma parte do patrimônio do ser humano. Ele está previsto no Código Civil do artigo 1711 e 1722. Ele é o bem de família que pode ser instituído de forma voluntária. Essa instituição pode ser feita tanto pelos cônjuges como por terceiros. O terceiro está previsto no parágrafo 1711 e só mediante autorização, também pela entidade familiar. E na Constituição Federal, no artigo 126, ela já está sendo disponível a possibilidade de instituição pela união estável e pela família marital, dando status a entidade familiar e separada da família tradicional. E a forma dessa instituição é feita através de registro no cartório de bens ou por testamento de doação por meio de terceiros. O registro dos bens para poder construir uma bem de família, está previsto no artigo 1714 e também no artigo 177 da Lei de 3.015, 73. O objeto da lei de complementar é o modo urbano, rural, onde nós somos valores imobiliários. Desses valores podem ser declarados como ações de investimento que proporcionem rendimentos periódicos para uso da futura família, ou então para fazer o restauração de mercado de estudo. Está previsto no artigo 172. Os elementos essenciais para se tornar um bem complementar é a propriedade de bens, que está no artigo 111,
a destinação do bem deve ser destinado ao domicílio da família e a direção ao bem, que só pode ser um terço do patrimônio líquido do total do nome instituído. A administração do bem voluntário, ele compete a muitos pontos, mas, conforme o parágrafo 1720, concomitantemente de ambos os pontos, a administração passará ao filho mais velho, e se ele for maior, se ele não for, passará ao sucessor. O defeito do bem de família é a integratividade, que a forma é relativa, já que impõe exceções, que é, no caso, a exceção característica de imposto diferente a próprio móvel, que é imposto que vai ser exigido ao alimento. E a razão dessas exceções é o fato de ficar se envolver com o próprio semente, que é assumida pela própria existência das coisas, da própria existência do bem. E também, outro efeito é a inadmissibilidade, que está presente na segunda e 17. O bem não pode ser alienado, a não ser que seus representantes legais não apresentem consentimento para alienação. E a instituição do bem de família voluntário é prevista no artigo 1722, que é o bem ficará extinto quando são extintos como se o presidente, eles ou eles falecerem, aí junto com o presidente, ele pode fazer extinção do bem, e também a extinção do bem pelo juiz, se comprovar a possibilidade de manutenção do bem em termos do foi destruído. Em uma lei específica e que pega o bem de família voluntário e se encontrar no Código Civil. Essa lei específica trata da integrabilidade do bem. Ela é uma norma de ordem pública que diz a proteção da família por intermédio do Estado. Ou seja, o Estado ele vai tomar para si o dever de garantir o mínimo necessário àquela família. Outro ponto também que difere do bem de família legal voluntário é que a sua proteção vai ser automática, pois quem realmente cuidou aqui é o Estado, como o conselheiro é o Estado. E depende da ação, da vontade do cuidou. Por isso vai ter proteção automática. Tá. A lei, no seu artigo 1º, ela só considera como bem de família o imóvel do próprio casal ou necessário familiar. Porém, como as minhas amigas já falaram anteriormente, o direito civil ele segue agora a linha da valorização, da humanização da pessoa humana, com a recognalização do direito civil. Então, com isso, a proteção do bem ela não vai ficar restrita só à entidade familiar, ela vai se estender as outras entidades, as monoparentais, até as entidades homoafetivas, para quem considera pessoas do mesmo sexo como uma entidade familiar. Há uma decisão também no STF, uma súmula, né? Na súmula do STJ, a súmula 374, que reconhece como um patrimônio mínimo e fala que será empenhorado o imóvel que existe pessoas solteiras separadas e viúvas. Tá. Passando adiante, o conceito de dimensão legal também se encontra no artigo 1º da referida lei, da lei de Caixinho, que fala que o imóvel residencial próprio do casal da entidade familiar é empenhorado e não responderá por qualquer dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de qualquer outra natureza contra ele dos cônjuges depois dos quais ser proprietários nele residam, salvo nas hipóteses previstas na lei. A impenhorabilidade também continua no
artigo 1º, em regra, ela responderá a único imóvel urbano ou rural, onde se origina a moradia permanente da família. Porém, há também decisões na súmula 449, eu não lembro quando a súmula, mas ela fala que os imóveis que estão no ICC, no caso do locatário, também será meio de família, quando diz meio de família, e não vai ser penhorado. Então, por isso que, em regra, não é somente um único imóvel, e recairá sobre essa regra da penhorabilidade. O parágrafo único e o artigo 2º e seu parágrafo único também fala que quem não tem imóvel residencial, no caso do locatário, ele também será regido por essa lei, por essa regra da penhorabilidade. Mas essa regra recairá naqueles imóveis citados, que o anexo permanecente. Do aluguel, pessoal, penhora de imóvel, bem de família, locação acessível, crédito de aluguel, que vai servir como renda, como já falei, vai ser também penhorado. Mesmo sendo domínio terceiro, que se chama bem de família indireta. O artigo 2º, ele trata ele exclui do rol da penhorabilidade os veículos de transporte, a obra de arte e a norma cultuosa. A súmula 449 de 2010, do STJ também, ela não admite a vaga de garagem como um bem de construção de família, por isso ele vai ser sujeito a penhora. A não ser que for reconhecido no registro de imóveis, A vaga de garagem. a vaga de garagem será Uma matrícula própria. no registro Penhorada ou penhorada? se ela é penhorada, não. Ela é íntegra. Penhorada, porque eu não estou entendendo. Perfeito. Não, Não, só vou vai formar toda a súmula. Tá. Então, Mas o artigo 5º, ele fala que o devedor, caso de imóvel será proibido o único bem de menor valor. Porém, há um desacordo nesse artigo, porque o STJ, ele preconiza um entendimento diferente. Ele fala que não há importância do valor. Se o bem é luxuoso e a pessoa reside lá, o bem é sempre penhorável, porque ele reside, então vai construir bem de família. Acho que é isso. Aqui também tem um pedaço falando de bem de família, levar o valor e penhorabilidade. A terceira vai cumprir. Tá. E o artigo 3, o artigo 3º também, ele fala sobre o que será penhorado. Qual artigo? Artigo 3º. Fala, vamos falar o que será penhorado, que é dívidas em questão de questão alimentícia, dívidas de... Volta mais. Exceções de casos de crédito de
trabalhadores da própria frente das respectivas instituições universitárias, pelos titulares médicos puderam fornecer financiamento na função das empresas de planejamento. Porque aqui no caso vai dar importância mais à questão do caráter, né? Que dá caráter admitido mesmo, de existência do mundo menor. Claro, né? Pode ser melhorado. Aí o vai, tá bom. Para a cobrança de impostos, especial, editorial, para a construção de edificação com imóveis, para a execução de hipotecas sobre imóveis serviços, contrato real, para as obras de caso de imóvel, pesquisa adquirido como produto distinto, para a execução de direito de negócio, por obrigação da corrente de fiança pedida em contrato de locação, ainda que a contratação total. Porque o STF, ele considera inconstitucional essa exceção da fiança, porém não é pacífica. Porque ele fala que é constitucional em face da consagração de direito à moradia, porque ele exercício da economia, por não há cabimento de da penhora de modo do locatário e não do seu criador. Mediante essa lei da integralidade, a lei 19.019 de 1990, quem será o bem de família considerado rural, ele também recairá essa proteção, será tutelado também. Porém, ele tem que estabelecer certos princípios, como a função social, da propriedade, ter aquela propriedade como subsistência e muitos casos de família de pequeno porte, da propriedade pequena, o que será protegido é a sede dos imóveis que guarnecem a residência. Porém, a delimitação dessa pequena propriedade não é estabelecida. Então, só uma grande controvérsia em saber, em saber onde que vai ser aplicado se for pequena propriedade ou não. Agora eu vou falar sobre o IPTI, que é o Imposto sobre Aquisição de Bens Imóveis. O IPTI ele é um imposto brasileiro que ele é de competência municipal, ou seja, apenas os municípios têm função de instituir apenas os municípios têm a função de instituir esses impostos. A quem é aplicado eles são aplicados aos serviços e eles são pagos dos próprios municípios, onde são encontrados os bens imóveis, e é um ato oneroso, porque ambas as partes têm poderes responsáveis de pagar, no caso de uma compra e venda. Aí, o IPTI ele é aplicado aos indeveiros. No caso de falta do risco, no caso da herança e doação, é aplicado nesse caso falta do risco, no caso por herança ou doação, aí é aplicado. Não será cobrado IPTI, e sim será aplicado o ITCMD, outro imposto, que é um imposto específico já estadual, já, para esse estado já específico. Aí, o ITBI, a forma de pagamento dele não pode ser parcelado, tem que ser pago apenas só uma vez. E o prazo de pagamento são de 30 dias, a partir da data de emissão, e no caso do vencimento, ele não for pago nesses 30 dias, será cobrado 1% de juros ao mês e 33% diário. Aí, esse CDI, o CDI, ele tem como função de fiscalizar os imóveis do município. E também, os imóveis do município, e
ele tem como finalidade também de obter recursos financeiros para o próprio município, ou seja, como se fosse melhoria para o próprio município através desses impostos. E para que ele possa fazer, para que ele possa fazer o registro de qualquer imóvel, antes ele tem que pagar esse imposto, que é o ICBI, que é obrigatório para os municípios. Bom, como ele falou do ICMD e as tarifas do ICBI, eu vou explicar, né, o que é esse imposto. Primeiro, o conceito. O que é o ICMD? O Imposto de Transmissão Patrimonial de Doação. Esse imposto, ele possui natureza brasileira, de competência estadual, deve ser pago por qualquer pessoa física ou jurídica que, no ato da transmissão de bens ou direitos advindos de herança, partilha ou doação. Possui também função fiscal, pois o seu objetivo é arrecadar recursos para os estados e para os distritos federais. No caso dos bens imóveis, ele vai acontecer no momento da tradição. Nos bens imóveis, ele vai ocorrer no momento da transcrição, da transferência em registro de imóveis. Na sucessão, ele vai acontecer a partir do momento da abertura da mesa. Previsão legal. Ele não tem, assim, na Constituição, ele não possui um artigo expressamente, né? Mas ele possui uma lei própria, que é a Lei 4.627, se eu não me engano. E o fator gerador. O fator gerador são as hipóteses, né, que vão gerar o pagamento desse imposto. Primeiro, ele pode ocorrer nas hipóteses onde houver sucessão legítima, onde houver também sucessão testamentária e onde houver também nos casos de sucessão provisória. Pode ocorrer também nos casos de doação de quaisquer bens ou direitos e também pode ocorrer na aquisição de bens por excesso do partido herdeiro ou do cônjuge, no caso de sucessão, herança e também na dissolução da sociedade conjugal. A sua importância. É muito importante o pagamento desse imposto, porque através dessa aplicação vai ser finalizada a transferência e também vai ocorrer a regularização dos bens do falecido. O valor desse imposto ele é baseado em uma alíquota fixa de 4% e também ele vai salir mais a somatória dos valores do valor dos bens a serem transferidos. O cálculo vai ser efetuado assim, vai multiplicar 4 vezes o valor daquele imóvel dividido por 100 e o valor X será o valor que deverá ser pago anualmente correspondente a essa transmissão. Base de cálculo. Varia de 1% de 1/3 e 2/3. No caso de 1/3, vai ocorrer a transmissão não onerosa do domínio útil e também no caso de instituição do usufruto por ato não oneroso. No caso de 2/3, vai ocorrer a transmissão não onerosa do domínio direto e também a transmissão não onerosa da não propriedade. O pagamento, a pessoa que vai pagar, ou seja, o adquirente que vai ter que, o devedor, o contribuinte, ele vai variar de acordo com o fato gerador. Quando o fato gerador for a não transmissão, fato morte, o contribuinte será o herdeiro ou legatário. No caso do fideicomisso, será o fiduciário. Na doação, será o donatário, e na hipótese do donatário não residir nem possuir domicílio do Estado, será o doador. Na seção de herança ou de bem, o direito a título oneroso, pois o contribuinte será o personagem. Isenção. A Lei 705 de 2005, se eu não me engano, ou 2000, ela impôs alguns casos que serão isentos desse imposto. São vários casos, só que como eu não quero me prolongar, eu vou falar que as mais comuns. No caso de imóvel de residência ou zona rural, cujo valor não ultrapassa 5.000 unidades fiscais, e os familiares beneficiados nele residam ou e não tenham outro imóvel. Nesse caso, não será necessário pagamento de imposto. E
também no caso de ferramentas e equipamentos agrícolas de uso manual, roupas, aparelhos de uso doméstico e demais bens móveis de pequeno valor e guarnetes de uso móveis referidos anteriormente, cujo valor não ultrapasse 1.500 unidades fiscais. Também depósitos bancários e aplicações financeiras, cujo valor total não ultrapasse 1.000 unidades fiscais. As penalidades. No caso dessas penalidades, porque o prazo para o pagamento desse imposto é de 30 dias, assim como em CBI, o prazo é de 30 dias, depois que for feita uma homologação produzida ou despacho, a pessoa tem 30 dias para efetuar o pagamento desse imposto, e no máximo tem 30 dias, e esse prazo não poderá ultrapassar 180 dias. E se esse pagamento for efetuado até 90 dias, ele poderá ter desconto. Ao contrário do CBI, esse imposto ele pode ser parcelado em até 36 meses, se eu não me engano. E caso não ocorra o pagamento dele 60 dias após a sucessão, ocorrerá uma multa de 10% em cima do valor. E se for 180 dias depois da sucessão ainda não for requerido, esse imposto será multa de 20%. E se vencer, e mesmo que depois você for pagar, será, assim como em todo inadimplência, serão cobrados juros e moras. O que a gente pode perceber é que o ordenamento jurídico ele confere uma dupla proteção ao ordenamento jurídico, que é o bem de família voluntário e o bem de família legal. É importante a gente destacar aqui por que uma pessoa iria instituir o bem de família mediante escritura pública e a lei 8.009 não confere uma proteção automática. Você sabendo o bem de família mediante escritura pública, você poderá escolher o imóvel que você quer, seja como destinado para o bem de família, e você poderá escolher aquele imóvel de maior valor, mesmo que esse imóvel ele não poderá ultrapassar o preço do patrimônio mínimo do casal. E quando você não define o bem de família, quando você não define o bem de família, a lei vai lá e aponta qual imóvel vai estar em aquela proteção. No caso, sempre vai ser aquele de menor valor. Ok? Top. Uma vez, pergunta. A gente vai falar do podcast. Pergunta, Matheus. Por favor, fique à vontade. Perguntem. Rafaela, Thiago, Boa Maria, André. Ninguém vai fazer a questão. Já foi para perguntar? Pois não. Com base naquilo que nós aprendemos em sala de aula, na conteúdo que nós repassamos, pela indicação da exploração da equipe, eu também dava de novo satisfeita. Não tinha sido outra que já estava feito o assunto de pauta, tá? A equipe, ao meu ver, saiu muito bem, explanada. A nossa colega ao meu ver, muito show, né? Tem menosprezado demais participações também, ela só fez uma junção, fechamento daquilo que ora foi explanado, e a equipe está de parabéns. Já você vai falar alguma coisa? Eu posso mais um programa. Nada oposto. Filmar, tirar seus contatos. Bom, queria dizer, em primeiro lugar, que vocês aqui muito nervosos, lá de Carnaval, tá? Então, uma colocação para fazer. Voltando aqui ao ITBI, queria que alguém me explicasse em relação às alíquotas do ITBI. A nossa amiga falou muito bem com relação ao imposto de transmissão fiscal. Com relação às alíquotas da aplicação do ITBI, quanto aos bens de família, como é que é essa questão da aplicação? Normalmente, que tipos de taxas são elas? Porque isso é muito bem claro no imposto de transmissão fiscal da morte. E o ITBI, como é que é? Mais ou menos, essas alíquotas, elas vão se equiparar, existe um mínimo, para facilitar a pergunta.
Qual é o mínimo de aplicação das alíquotas do IPTI para fim de bens de família? Pode ajudar, colega, se você quer que isso também puder, ou os demais colegas, tá? Inclusive, caiu na OAB essa pergunta, isso aqui na minha conta. É 4%, não, peraí, calma. É 4%. O mínimo aplicado com relação a quê? 4% com relação a aquele determinado ciclo. Tá? E a maneira pela qual vai ser aplicada, como é que vai ser o procedimento assim? Parceladamente, porque a Maria falou muito bem, você tem um prazo legal para realizar o pagamento, pode ser parcelado, e isso deveria. Como é que é o procedimento? Ao meu ver, é porque ele não é parcelado. Sim, e aí como é que é feito o pagamento? Como é que é o procedimento? Onde é que eu vou pagar? Perante a quem? Como é que é? Fique à vontade, pode ajudar o colega. Não é só para ele, é para todos. Você trabalha em grupo. Tá? Ninguém estuda só a sua parte, não. Todo mundo estuda a parte da equipe. Pode ajudar o colega. Qual é o órgão responsável? Né? Quem é o órgão responsável do IPTI? Qual é o órgão, assim, qual é a fazenda responsável? Qual o poder competente? Fazenda Pública Municipal. E esta forma de pagamento do imposto, como é que é feita? Podem ajudar. Como é que é feito esse procedimento? Como? Eles vão fazer uma averiguação prévia, avaliação daquele bem, e conforme dessa avaliação vai pedir o determinado imposto. E aí, o contribuinte vai ter um prazo para realizar o pagamento do imposto. Qual é o prazo do IPTI? 30 dias. Pode ser prorrogado? No máximo 180 dias. Tá? Que pode também aplicar por analogia da mesma regra do imposto da eleição não fiscal. Tá, meu amigo de cabelo de boi? Tá bom? Não sou cabelo não, mas sou cabelo desse, né? Tá. Próxima pergunta, claro. Minhas queridas e meus queridos, por que o bem de família não está no estudo do capítulo dos bens, lá na parte geral? Estou falando bem de família. Por que não está lá? Vocês entenderam? Porque quando a gente lê a parte geral do Código Civil, lá está a parte dos bens, né? E lá não está sendo tratado bem de família. Você está parado para pensar isso? Já. Por quê? Anteriormente, ele era na parte geral, no código antigo, no código. E aí? Só que agora ele tem a parte específica de família no atual código. Exatamente. Alocando os efeitos jurídicos agora para dentro do direito de Por família. causa que agora vai interessar o ser humano, a pessoa. Isso. Qual é o princípio? Da dignidade da pessoa. Pergunta de público tá? Nunca esqueça isso. E é por isso mesmo que ela veio para a parte especial, porque também. Exato. E um aluno aqui do lado me fez a seguinte pergunta: professor, por que não vai dar estudo dos bens de família? Eu respondi assim para ele: se nós estivéssemos nesse exato momento, antes do Código 616, antes de 2002, obviamente que eu ia agora te dar essa aula, mas não mais com a tecnologia bem de família. Então, você falou muito bem. O Código de 2002 veio justamente direcionar os efeitos jurídicos para esse próprio estudo, por considerar o próprio princípio da dignidade da pessoa humana e, acima de tudo, por quê? Porque é um efeito personalista, subjetivo. Nós temos que estar atrelados aos interesses do próprio sujeito. Daí nós estamos direcionados também para os próprios efeitos dos bens de família. Tá? Muito bem colocado, gostei. Outra pergunta. Com relação à súmula 364 do STJ, que é a chamada impenhorabilidade do bem de família. Eu quero que vocês me expliquem o seguinte, vou ler.
A impenhorabilidade do bem de família não visa proteger a família por si só, segundo a súmula 364 do STJ. Queria que vocês me explicassem com relação a essa súmula. Pode, por favor, todos. Essa súmula, ela tem também esse caráter também da valorização da pessoa humana. E acima de tudo valorizar moradia e acima de tudo valorizar solidariedade social. Não esqueça disso. Tá? Porque esse tema aqui foi a principal proposta de institucionalidade para criar a súmula 364. Porque até então nós não tínhamos respeito à dignidade da pessoa humana. Tínhamos, obviamente, determinados efeitos jurídicos isolados. Então, essa solidariedade veio justamente formar que qualquer um tem direito ao uso da propriedade. Logo, cada um de nós tem direito a um bem e poderá constituir-se determinado bem, respeitando o interesse de um outro determinado sujeito. O meu limite e o seu limite deverá ser respeitado. Tá? E também, quando ele fala que o bem de família não vai resguardar só, porque o bem de família, ele está falando não para resguardar o patrimônio da pessoa, e sim a família da pessoa, porque ele, como ele justifica que o bem de família é aquele que vai poder guardar a família, ou seja, a família não vai ficar desamparada, vai cuidar do seu sustento, e ele visou também o bem da família, né? Principalmente a solidariedade. A solidariedade social. Não somente a família em si, mas sim a pessoa, o devedor. Exatamente. Tão bom esse assunto, tão legal. É possível haver, conforme as minhas anotações aqui, penhora parcial de algum imóvel de família? E aí? Isso aí está onde? Está no desmembramento do informativo lá do STJ. 455, tá? Você falou agora muito bem, é o desmembramento. Então, é possível, vírgula, desde que haja esse possível desmembramento, somente para valores elevados. Tá? Que é o informativo 455 da STJ, que atualmente é o que é aplicado. Tá? Então, a penhora parcial é... A gente trouxe também, bem falando. Vocês trouxeram os documentos? Então, desculpe, eu acho que não devo ter prestado atenção, tá? Vocês colocam, eu não sei, eu acho que nessas jurisprudências acho que estava o informativo. Estava falando de 455. A súmula, o informativo é possível, tá? Outra coisa, vocês sabiam, meninas e meninos, que o artigo 3º... Aí, ó, eu tenho que considerar. Mas eu não sei se aqui eles estão citando já a súmula 455. Isso, de outra certa forma, é um informativo 455, porque esse informativo é recente, de 2010, mas vocês realmente apresentaram, isso que é mais importante. E vocês também sabiam que o artigo 3º da Lei 8.990, que é aquela polêmica da integralidade do locatário e da fiança, pergunta a vocês têm lido alguma coisa do novo projeto, do novo Estatuto da Família, com relação a esse artigo 3º, vocês pesquisaram alguma coisa disso, a respeito? Essa polêmica você levantou. O fiador pode ou não ter o seu bem de família melhorado? Né? O que vocês acham? Pode ou não pode? O que o Supremo entende hoje? É possível, né? E aí, o novo projeto do Estatuto da Família, eles estão querendo retirar esse determinado inciso 7 da Lei 8.990. Por quê? Você sabe por quê? Porque a lei da comunidade e, de uma certa forma, como eu coloco aqui no meu material, está infringindo o próprio princípio da liberdade de você justamente assumir aquela própria Constituição. Né? Ou seja, como eu coloco aqui, eu vou ler para a plateia, né? A pessoa que assume a liberdade de querer ou não assumir essa função de fiador. Tanto a sua dignidade quanto a sua liberdade e a sua igualdade deverá ser respeitada.
Então, se o locatário pode, de repente, não ter direito à integralidade, por que não estender também para o seu criador? Tá? Então, esta decisão, que o Supremo já está considerando até norma inconstitucional. Mas está faltando a legislação a ser aplicada. Então, Ele existe... não está fazendo, igual eu falei. Ele considera constitucional, mas não. Perfeitamente. Tá? Então, acrescentando, Por favor, presente. essa questão da invulnerabilidade, do jogo, é complicado cheio de espaço. Pode até contribuir na má-fé terceiro, ou do próprio proprietário, do próprio proprietário do bem também. Essa é a justificativa. Se valer dessa condição de não poder aquele bem numa situação Completamente porque aí vai ter que levar em consideração esse direito de eventuais terceiros que querem subsidiar. Perfeito. É nesse sentido, tá? Só para não perder o fio da meada, eu gostaria de finalizar com esta frase aqui que estava repetindo. Não existe aqueles com que comportar, em hipótese alguma, com a impenhorabilidade a própria dignidade da pessoa humana. É uma premissa basilar, a tese contrária, de haver uma penhora ao próprio direito ao exercício legal da família. Portanto, é direito fundamental de todo e qualquer ser humano o direito ao uso da sua moradia. Logo, ele defende a impenhorabilidade, conforme aquela regra de terceiro, e defende a aplicação do próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Isso aí é perfeitamente possível. Tá? Estou satisfeito, tá bom? Que bom que vocês responderam perguntas que caíram no meu curso, que bom. Sem obviamente ficar procurando o tempo no papel. Na memória. Ficou só um pouco a explicação, mas vocês responderam o que queriam saber. Tá?